Hoje nós vamos ver a aula substâncias inorgânicas, glicídios e lipídios. Mas antes vamos fazer uma abordagem para você diferenciar o que são compostos inorgânicos e o que são compostos orgânicos, onde estão inseridos os glicídios e os lipídios. Muito bem. Tudo isso para a gente poder entender a célula. A célula, formada por membrana, por citoplasma, por núcleo, é uma estrutura viva, uma unidade biológica, que é formada por substâncias químicas. Essas substâncias químicas estão distribuídas pelo planeta no mundo inorgânico e no mundo orgânico. Mas o que seria o mundo orgânico? O que seriam as substâncias orgânicas e o que seriam as substâncias inorgânicas? As substâncias orgânicas seriam aquelas normalmente formadas pelo carbono. Já as substâncias inorgânicas são encontradas naturalmente na natureza. Vamos nos aprofundar um pouco nas substâncias inorgânicas. Começaremos pela água. A água é uma molécula maravilhosa. Se apresenta no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido e no estado plasmático. No estado plasmático. A água é formada por hidrogênios e oxigênios. O oxigênio tem carga negativa, o hidrogênio carga positiva. E essa maravilhosa combinação permite com que a água apresente então dois polos, dois lados, um positivo e um negativo. Isso permite com que a água apresente, desenvolva uma das principais propriedades dela, que é a de ser um solvente. E ela ganha a capacidade, ganha a notoriedade de ser um solvente universal. O que seria então um solvente universal? Pois é, pela propriedade de ter um polo positivo e um polo negativo, a água consegue se misturar com substâncias positivas e substâncias negativas. Ou seja, ela consegue se misturar com praticamente tudo na natureza, à exceção de algumas substâncias orgânicas, como os óleos, por exemplo, as gorduras. Uma outra característica importante é o controle da temperatura realizado pela água. Você já deve ter percebido que quando está correndo, começa a suar. Já deve ter percebido que o cachorro mergulha no lago, o gato, o passarinho. Ou seja, a maioria dos animais tem o tempo todo contato com a água. Por que esse contato, além de matar a sede, além de beber? Esse contato é porque o nosso corpo, trabalhando em alta velocidade, em alto metabolismo, ele aquece, ele começa a aquecer muito. E a água, então, começa a baixar a temperatura. Suar é bom, suar é importante por causa disso. A água, então, devido à sua propriedade de alto calor específico, ela consegue, então, roubar o calor da nossa pele, do nosso corpo, e dissipar quando ela se evaporar. Então, toda vez que a gente está suando e começar a evaporar, em outras palavras, significa dizer o quê? Que nós estamos perdendo calor levado pela água e baixando a nossa temperatura. E assim a gente não vai passar de 50 graus, 100 graus Celsius e vai permanecer vivo. Uma outra característica importante é que a água participa dos metabolismos. O que significa dizer participa dos metabolismos? A água entra e sai de reações químicas. Por exemplo, a fotossíntese. Observe que o gás carbônico está reagindo com a molécula d'água aqui em vermelho e vai produzir glicose mais oxigênio. Tudo bem, você não precisa entender a reação. Só quero que você perceba que a água entrou na reação. Forneceu hidrogênios e oxigênios para todas essas substâncias que estão aqui. Muito bem. A reação da respiração é parecida com a da fotossíntese, só que é o contrário. A glicose agora vai reagir com o gás oxigênio e vai produzir gás carbônico. E a água mais energia, que na química a gente chama de ATP. E no futuro a gente vai ver isso. Então esta água estava na glicose, estava no oxigênio e agora está aqui pronta para ser usada de novo. Bem, percebam que a água na reação da fotossíntese entrou e na reação da respiração saiu. E essa é a dinâmica da água. Uma hora participando como reagente, uma hora sendo produzida como produto. E por isso ela é importante no metabolismo, nas reações químicas da célula. Posso dizer que a água é fundamental à vida. Uma outra característica interessante é que a água integra os fluidos dos organismos. Que fluidos seriam esses? Imagina a vida sem sangue, sem lágrimas, sem suor, sem citoplasma, sem linfa, sem urina. É quase humanamente impossível pensar os organismos sem essas características, sem esses fluidos. E pode ter certeza, a água integra todos eles. Vamos ver agora o depoimento de um professor de educação física argumentando sobre desidratação. Olha só, através da atividade física, a gente tem a tendência de perder líquido. Durante algumas certas partes do ano, por exemplo, no verão, a perda de líquido é muito maior do que no inverno.
E essa perda de líquido causam benefícios e malefícios no nosso corpo. Alguns dos benefícios que ela causa, por exemplo, além da queima de gordura localizada no corpo humano, também ela elimina através dos poros secreções do corpo humano. E através dos malefícios, a principal delas é a desidratação. Por isso que nós, professores da academia, orientamos os alunos a ter uma boa ingestão de líquido durante o exercício para que não cause desidratação. O que seria desidratação? Desidratação seria uma perda de sais minerais, água e cálcio do corpo humano. Tá? E isso causa o quê? Que a pessoa tem uma queda de pressão, causando às vezes até um desmaio dentro da academia. E aí, gostaram do depoimento? Viram só a importância da água? Não podemos perdê-la, não podemos desperdiçá-la, não podemos desidratar. Por isso, repita esse movimento, esse comportamento, várias vezes ao dia, até alcançar 2 litros d'água. Saúde! E agora, vamos sair da água, já vimos tudo dela, bacana, e vamos entrar nos sais minerais. Os sais minerais são diversos. Existe o nitrogênio, existe o cálcio, existe o ferro, existe o enxofre, enfim, são substâncias químicas que são necessárias, essenciais à nossa vida, à nossa saúde. O nitrogênio, ele está integrando as proteínas, ele vai compor todas as proteínas do nosso corpo. Não existe vida sem proteína, assim como não existia há pouco tempo vida sem água. E cada proteína, cada aminoácido que compõe essa proteína é formado por nitrogênio. Uma outra substância importante é o cálcio. O cálcio integra várias funções essenciais à nossa vida. Você vai ficar louco agora, olha só. Não existe contração muscular sem cálcio. Não existe impulso nervoso sem cálcio. Não existe coagulação sanguínea sem cálcio. E não existe ossos, nem unhas, nem cascos, nem cabelo, nada sem cálcio. Então, essas 4 funções básicas tornam o cálcio extremamente importante. Curiosidade, então nós temos que tomar leite todos os dias durante o nosso desenvolvimento, porque nós temos que formar nosso sistema nervoso, temos que formar nossos músculos, temos que formar nossos ossos e temos que ter um processo sanguíneo, uma coagulação perfeita e aí nos desenvolvermos, ficarmos adultos. O ferro é outro mineral importante. Ele está envolvido com a nossa formação do sangue, a hemoglobina. Veja só o exemplo. Essa aqui é a molécula de hemoglobina. Quero que vocês prestem atenção para este átomo aqui. Ó. Próxima figura vai mostrar que esse átomo é o ferro, envolvido com aminoácidos. Isso aqui é uma proteína de grande peso molecular, onde o ferro está agregado, está inserido aqui no centro, formando na química ou na bioquímica o que nós chamamos de radical M. Muito bem, é aqui que o oxigênio vai reagir, vai se juntar, para que a hemoglobina possa transportá-lo pelo sangue, para distribuir pelas células de modo geral. O sódio e o potássio são outras 2 importantes substâncias minerais envolvidas com a vida da célula. São muito importantes, mas muito mesmo. Olha só que interessante. Ambas estão envolvidas com os processos energéticos da membrana citoplasmática. O neurônio, aquela célula do sistema nervoso, quando ela tem que gerar impulso, quem vai fazer isso acontecer é justamente o entra e sai de sódio e potássio na célula. O entra e sai de sódio e potássio através da membrana citoplasmática. A dinâmica dessas 2 substâncias, desses 2 minerais, faz com que as cargas elétricas da membrana citoplasmática se alterem a todo momento, gerando impulso elétrico. É elétron que vai, elétron que vem, é uma maravilha. Uma outra importância é que o sódio e o potássio também estão envolvidos com a manutenção da água na célula. Ou seja, eles participam, eles ajudam a não perder água. Uma curiosidade, quando a pessoa tem cólera, ela está infectada por uma bactéria e essa bactéria interfere através de substâncias químicas que ela libera na membrana citoplasmática a tal ponto de afetar a dinâmica, a entrada e a saída de sódio e potássio na célula. O que acontece com a célula? Começa a perder água, desidratar, e você então começa a sofrer sequelas, tu começa a perder os níveis d'água no teu organismo, e aí a tendência é, se tu não
fizer um bom tratamento médico, tu vai acontecer o quê? Tu vai morrer. Tudo bem? O magnésio está compondo a clorofila, uma molécula química muito parecida com a hemoglobina, aquela que a gente acabou de ver com ferro compondo o sangue. Só que a clorofila está compondo os cloroplastos, sem complicar muito. A clorofila está presente nas folhas dos vegetais. E ela é responsável, por exemplo, pela fotossíntese. A fotossíntese é aquela reação difícil, complexa, grande, que é responsável pela produção do gás oxigênio. Sem a fotossíntese não tem oxigênio na natureza para nós, os seres vivos que precisamos dele, sobrevivermos. E muito menos compostos orgânicos. A clorofila está aqui, ó, proteína formando a clorofila e o magnésio no centro. Não é muito parecido com a hemoglobina que nós acabamos de ver agora, onde o centro era composto pelo mineral ferro, que vai compor o sangue? Aliás, deixei de falar, o sangue é vermelho por causa do ferro, né? Legal, né? Agora nós temos a clorofila com o magnésio. E é justamente o magnésio que vai dar aquela coloração verde à clorofila e verde aos vegetais, às folhas. Olha só que maravilha, esse mineral está envolvido com a fotossíntese. Sem ele não existe essa reação, sem ele não vai existir oxigênio nem compostos orgânicos. É muito importante isso. Um outro mineral importante, um outro mineral essencial é o fósforo. O fósforo está envolvido somente com a composição do DNA. Simples. A molécula onde estão todos os nossos genes, onde estão todas as nossas características hereditárias, as nossas informações genéticas. O fósforo vai integrar cada pedacinho do DNA, cada pedacinho do gene. Eu posso dizer, posso ser radical, que sem fósforo tu não forma o teu DNA, você não forma o RNA, logo você não tem como organizar suas características, não tem como manter seus genes e não tem como se organizar a vida. Olha só, um fósforozinho. Coma peixe, viu? Coma peixe, é importante. Vamos agora sair do grupo, né, das substâncias inorgânicas e entrar no mundo orgânico, no mundo dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos, das vitaminas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os açúcares. Quer uma bolachinha? Não, né? Mas eu quero. O que eu estou comendo? Tá, tudo bem, é bolacha, mas de que ela é constituída? Tá, de trigo, mas o que é constituído o trigo? Pois é, o trigo é constituído pelos carboidratos ou glicídios, especificamente pelo amido. E o amido de que é feito? Por partes menores desses açúcares, as glicoses. Suas principais funções são energética e estrutural. Vamos falar um pouquinho da função energética. As células precisam funcionar, precisam realizar reações químicas, precisam respirar, precisam etc. E de onde vem a energia para esse funcionamento todo? De substâncias químicas. Que substâncias químicas são essas? Os carboidratos ou glicídios. É a mesma coisa, é uma nomenclatura. Então eu posso dizer que a primeira opção que uma célula tem para gastar energia, essa primeira opção sempre vai ser um carboidrato. Por que tu fala primeira opção? Tem segunda opção, Fernando? Tem. Os lipídios e as gorduras. Mas como o nome está dizendo, é a segunda opção. Primeiro, se tiver glicose no sangue, se tiver amido no sangue, se tiver essas substâncias químicas no sangue, a célula usa logo isso e funciona. Só quando não tiver glicose no sangue, ou um composto, um carboidrato, é que a célula vai, então, utilizar os lipídios. A principal molécula energética dos carboidratos é a glicose. Sem dúvida nenhuma, é a substância química mais utilizada pelas células. Comemos para conseguir energia. Comemos o quê? Comemos carboidratos. Comemos a bolachinha para conseguir energia. Onde está essa energia? Está no amido que compõe a bolacha. Mas que parte do amido? Na glicose. Uma molécula de amido é formada por centenas e centenas de glicoses. Quando esse amido é quebrado, as glicoses ficam soltas e então a célula utiliza. Ela vai pegar cada uma dessas glicoses e vai misturar com gás oxigênio e dali vai sair a energia. Função estrutural. Função estrutural significa dizer que os carboidratos também podem compor parte da célula. Por exemplo, integram a membrana citoplasmática das células,
formando nos animais, por exemplo, o glicocálix. Ou ainda, não precisa ser só a célula, pode ser o corpo inteiro, como no caso do esqueleto dos insetos, o exoesqueleto. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais de cada um desses exemplos, tá? Os carboidratos são encontrados basicamente nos vegetais, mas existem também carboidratos nos animais, mas a maior parte deles se encontra nos vegetais. Vou te dar exemplo logo dos animais. Tu encontra carboidratos ou glicídios no leite e no mel, mas maciçamente nos vegetais. Toda vez que você está comendo um tomate, uma alface, um grão de trigo, uma soja, sei lá o que, de origem vegetal, tu está ingerindo carboidratos. Comida brasileira, arroz, feijão, saladinha de maionese, com a saladinha de tomate. Essa mistura, né, fantástica, ela é rica em carboidratos. A proteína está ali no bifinho, às vezes no torresminho. Quanto à classificação, os carboidratos podem ser divididos em 3 grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são aquelas moléculas pequenininhas, os menores açúcares, aqueles que não podem mais ser divididos em nenhum. Eu posso dizer que os monossacarídeos são as unidades dos glicídios, dos carboidratos, a menor parte de um açúcar. Veja alguns exemplos: glicose, frutose e a galactose. São exemplos de monossacarídeos encontrados nas seguintes condições: glicose e frutose, muito comuns nos vegetais de um modo geral. A frutose, muito comum nas frutas. A glicose, muito comum no açúcar, esse que a gente come, com café, com leite. E a galactose, olha o nome, lactose, galactose, é o açúcar que vai junto com um outro lá na frente que a gente vai ver, formar o leite, tá? Você quer ver a forma de um monossacarídeo? Esta estrutura é a glicose, ela é um monossacarídeo. A mesma glicose que está integrando a bolacha. Pois é, tu está comendo glicose, tu está comendo essa estrutura e aí cada átomo desse vai ser agora quebrado e dali vai ser retirada a energia. Comendo bolacha, tu está comendo a glicose, onde tu consegue a tua energia. Os oligosacarídeos são as moléculas de médio porte, de tamanho médio. Eles são formados pela união de alguns monossacarídeos. De 2 até cerca de 10 monossacarídeos compõem um oligosacarídeo. Os mais famosos oligosacarídeos são os disacarídeos. Entre os disacarídeos se destacam, por exemplo, a sacarose, a maltose e a lactose. A lactose é o açúcar do leite. Fernando, mas você acabou de falar que é a galactose? Não. A galactose mais uma glicose vão formar então a molécula da lactose. Lembra-te, eu estou falando dos oligosacarídeos, especificamente dos disacarídeos, formado por 2 monossacarídeos, 2. No caso da lactose, é uma glicose com a galactose grudando, formando a lactose. Esse açúcar que vai dar o doce e as características do leite. Um outro açúcar é a sacarose, esse do açúcar cristal. Mas, Fernando, tu acabou de falar que a sacarose, que a glicose, que é o açúcar, que é o glicídio que se encontra no açúcar cristal. Calma. A sacarose é um oligosacarídeo do tipo disacarídeo, formado pela união de 2 monossacarídeos. Uma glicose mais uma frutose, grudando, formando a sacarose. Aí, algum industrial vai ficar rico vendendo o açúcar, que vem da cana, vem da beterraba. Um outro açúcar, e esse as mulheres odeiam, é a maltose. Por que mulheres? Porque a maltose é o açúcar mais comum do alimento. É a maltose ou é a glicose, Fernando? Olha só, a maltose é formada por 2 glicoses. A glicose praticamente não existe solta na natureza. Ou ela está na forma de amido, ou ela está na forma de maltose, de sacarose. Olha que o parta. Mas ela dificilmente se encontra nua e crua. Então eu posso dizer para ti que quando eu tenho 2 glicoses juntas, eu tenho uma maltose. A maltose é má, né? Porque quando tu estás comendo a bolachinha, na verdade tu está comendo amido. O amido depois vai ser quebrado em maltoses.
e as maltoses depois em duas glicoses. Então, na verdade, é a glicose que você está consumindo, mas a glicose na forma de maltose e antes na forma de amido. Entenderam então? Oligosacarídeos se destacam os disacarídeos, formando pela união de dois monossacarídeos. Reparam o que é comum? Repararam? Glicose é comum nos três exemplos, tudo bem? Variando depois a galactose, a frutose e outra glicose. Os polissacarídeos constituem a última parte da classificação dos carboidratos. Os polissacarídeos são os açúcares gigantes, mega, são formados por milhares de glicoses. Destaca-se aí o amido, a celulose, o glicogênio e a quitina, que se dividem tanto em função energética quanto função estrutural. Vamos ver. Amido é a substância de reserva, é o açúcar de reserva dos vegetais. Quando você come uma mandioca, uma batatinha, tu está comendo ali amido, tu está comendo ali a substância de reserva daquele vegetal. Mas também quando tu comes um vegetal, tu está destruindo ele, tu está quebrando a célula. E o que constitui a célula vegetal, especificamente na estrutura chamada parede celular, é a celulose. Isso mesmo, a mesma celulose que você tanto ouve falar das indústrias de papel. Eles matam o vegetal, tiram da natureza, passam por um processo sofisticado e aí se obtém o papel de celulose, em outras palavras, da parede celular dos vegetais. Um outro exemplo é o glicogênio. Só que agora o glicogênio está presente nos animais. É a substância de reserva dos animais, muito encontrado e bastante armazenado no fígado, mas também pode ser encontrado nos músculos. Quando o teu corpo tem uma falência, tem uma deficiência de glicose por falta de comida, o corpo utiliza então o glicogênio, né, que está tanto nos músculos quanto no fígado. E o último exemplo, também presente nos animais, é a quitina. Essa substância, esse açúcar, né, estrutural, semelhante à celulose, só que aqui vai compor o esqueleto, né, o famoso exoesqueleto dos insetos, né, dos artrópodes de um modo geral, que você vai ver melhor na aula do professor Rogério. Legal? Fala aí! Ó, eu costumo comer bastante arroz, carboidratos, proteínas. Não como muito lipídio, né? Mas como bastante proteína e carboidratos. Eu como saladinha todo dia de manhã. Tomar um ótimo café da manhã, almoçar bem. O que é que você come de manhã? Como pão, fruta, suco. Não gosto muito de café, essas coisas assim. Como uma carne bem reforçada, com bom tempero, assim. Muito bem, chega de açúcares, vamos aos lipídios. Vejam aqui a Bibi. A Bibi tem uma pele sedosa, bonita, né? Lábio carnudo, mas ela é fofinha, né? Se a gente pudesse tirar essa pele que embeleza tanto essa maravilha, vocês iam ver que existe uma almofada de gordura por baixo. Essa almofada de gordura, né? Essa camada de gordura é que dá esse embelezamento arredondado no qual a pele vai por cima. Pois é, já estamos falando justamente dos lipídios. O que seria um lipídio? Acabei de dar um exemplo de gordura, mas também existe os óleos, existe o famoso colesterol. Os lipídios, então, constituem-se num grupo, né, de substâncias químicas que tem como característica, né, que na química são chamadas de organolépticas, mas enfim, tem características de graxa, lubrificantes. Quimicamente, o conceito de um lipídio é a união de um álcool ou mais de um ácido graxo, formando um éster. É devido aos ácidos graxos é que os lipídios têm essa característica melequenta, lubrificante, graxosa. Vejam a imagem da reação, então, de um álcool com um ácido graxo. Tudo bem? Vejam que temos aí um álcool chamado glicerol, unido a 3 ácidos graxos, formando o famoso triglicerídeo. Atenção para os 3 oxigênios que se formam entre os 2 carbonos do álcool e dos ácidos graxos, caracterizando então o éster. Onde eu encontro os lipídios?
onde existem as fontes dos lipídios. O batata, nosso cameraman é um exemplo. Vem cá, batata, rapidinho, vem cá, batata. Corre aqui, batata, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, batatinha. Vem cá, rápido. Olha só. Vem cá. Imagine este animal, né? Este animal chamado batata. Ele tem, então, uma grande constituição, né? Lipídica. Gordura, por exemplo. Carne, né? A carne é uma fonte, né? Obrigado, batata. A carne é uma fonte de lipídios. Onde se encontram as gorduras, por exemplo. Uma outra fonte são os óleos vegetais. As sementes, né, dos vegetais apresentam bastante óleo. Outra fonte seria o leite e seus derivados. A nata do leite, muito rica em lipídios, muito rica em gordura. Daí, desenvolver o leite desnatado, justamente para eliminar esse excesso de gordura para as dietas, né, das pessoas. Os mariscos também são bastante ricos em lipídios, principalmente no colesterol. Cuidado, pessoas cardíacas. Camarão é rico em colesterol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Os lipídios são classificados em 3 grupos. Lipídios simples, lipídios de cadeias abertas. Por exemplo, os triglicerídeos, os lipídios complexos ou conjugados, aqueles formados por álcool, ácido graxo e qualquer outra substância agregada, uma proteína, um açúcar. E os esteroides? Bem, os esteroides seriam os lipídios de cadeia fechada, ou caracteristicamente de cadeia fechada, onde se insere o colesterol. Vamos falar um pouquinho agora de cada um. Lipídios simples. Os lipídios simples se destacam 2 subgrupos: glicerídeos e cerídeos. Os glicerídeos têm esse nome devido ao seu álcool constituinte, o glicerol. Quando eu tenho um glicerol mais os ácidos graxos, eu componho um glicerídeo. Os exemplos de glicerídeos são as gorduras e os óleos. As gorduras normalmente são saturadas e os lipídios do tipo óleos insaturados. Os cerídeos constituem-se o último grupo dos lipídios simples. E ali se encontram as ceras, de um modo geral, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Tudo bem? Cera de ouvido, cera de abelha, de origem animal. E as ceras que revestem a uva, por exemplo, de origem vegetal. Os esteroides têm a fama por causa do seu principal integrante, que é o colesterol. O colesterol, gente, é uma molécula que quando se junta com uma proteína, vai se transformar numa glicoproteína e que na mídia hoje em dia é conhecida como colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol bom chamado de HDL e o colesterol ruim de LDL. Tranquilo? Cuidado com o colesterol ruim porque ele se acumula nos vasos e pode então causar problemas cardiovasculares. Os lipídios complexos destacam-se aí os fosfolipídios e as glicoproteínas que acabamos de falar dos esteroides aqui, do colesterol. Não vamos confundir. Quando o colesterol se junta com uma proteína, eu deixo de ter apenas ácidos graxos e álcool e passo a ter também um componente diferente, que é a proteína. Então, quando eu tenho colesterol mais proteína, eu formo uma glicoproteína e aí, nesse momento, eu tenho um lipídio complexo. Se eu só tiver o colesterol, eu tenho um lipídio do tipo esteroide. Se eu tiver o colesterol misturado com proteína, eu tenho um lipídio complexo, o famoso HDL e o LDL. Os fosfolipídios têm uma organização toda especial. Eles são conhecidos como lipídios alfinete porque eles têm a cabeça, né? A cabeça do lipídio, que é formado por fósforo e o álcool, onde estão grudados 2 cadeias de ácidos graxos. Esses lipídios é que vão compor a membrana citoplasmática. A cabeça do lipídio fosfolipídio é chamada de polar e os ácidos graxos de apolar. Traduzindo, essa região aqui, a região polar, pode se misturar, pode se associar com água, mas a apolar não. Isso é muito importante para o mecanismo de transporte de substâncias através da membrana citoplasmática, matéria que você vai ver com o professor Hélio. Tranquilo? Legal?
Bibi, vamos sugerir como dica de estudos para eles o seguinte: assistir ao filme Super Size Me, que fala da trajetória de um pesquisador que durante um mês se alimentou 100% de sanduíches e o que aconteceu foi que ele ficou extremamente obeso e com sérios problemas cardiovasculares. Veja o filme, que é extremamente interessante. Depois também você pode fazer uma pesquisa do colesterol e os hormônios do corpo humano. Vai lá que tem muita coisa interessante para você ver a importância do colesterol. E por último, se você não estiver cansado, monte uma tabela da sua alimentação do dia a dia, durante uma semana ou um mês, e veja o que você mais come e veja se você vai ter tendência para engordar ou permanecer como está hoje. Tá legal? Até mais e a gente se vê.